neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu sou sobrevivente de um naufrágio. Mesmo frágil, consegui manter a fé. Quantos dias, quantas noites, quantas vezes já chorei. Só Deus sabe o que eu passei. O sol se escondeu durante o dia e a lua à noite não apareceu. E na tempestade forte ter vitória eu decidi. É um milagre eu estar aqui. Mas dei a volta por cima, a noite amanheceu. Deus protegeu minha vida e nada me aconteceu. Eu alcancei a vitória e vi brilhar a luz. Eu já não ando em perigo, eu sei quem eu sirvo, é o Senhor Jesus. O sol se escondeu durante o dia e a lua à noite não apareceu. E na tempestade forte ter vitória eu decidi. É um milagre eu estar aqui. Mas dei a volta por cima, a noite amanheceu. Deus protegeu minha vida
e vi brilhar a luz. Eu já não ando em perigo, eu sei quem eu sirvo, é o Senhor Jesus. Eu já não ando em perigo, eu sei quem eu sirvo, é o Senhor Jesus. Pelo menos isto nós temos em comum. Jesus orando a chamada oração sacerdotal, em São João capítulo 17, verso 20 e 21, ele diz: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pelo menos isto nós temos em comum. É uma frase que se tornou funesta, uma desgraça, quando num outdoor ou qualquer outro lugar se vê a propaganda de um cigarro com um nome em inglês que traduzido quer dizer livre. E naquela propaganda diz: pelo menos isto temos em comum, dizendo assim, que fumantes fumam o mesmo cigarro, que tem o nome de livre. Isso é uma blasfêmia contra a saúde, é uma violentação contra a saúde. A saúde pública deveria olhar isso de mais perto. Não é só o dengue que deve ser combatido, mas na verdade eles têm isto em comum. Jesus, na sua oração, ele está pedindo ao Pai que nós tenhamos a nossa vida em comum, como ele tinha a sua vida em comum com o Pai. Muitos predicados e virtudes do profeta de Deus para esta era, a gente não vai conseguir alcançá-los. Simplesmente devemos ser encontrados buscando-os, lutando por eles. Mas pelo menos algo devemos ter em comum com ele. Ele diz na mensagem o tempo da unidade e o sinal, se falando exatamente de unidade e o sinal. Ele diz: pessoas censuram por aí, se tornam a censura de outras. Nós temos, pelo menos tínhamos, o nosso programa, inclusive foi gravado, foi levado na censura federal. Censura no tempo da Revolução, no tempo do governo militar.
gravaram os amigos, entre aspas, que sempre pelejaram para parar com este ministério, levaram uma fita para a censura federal, certos de que esse programa sairia do ar com aquela fita. Fui intimado a ir até lá, e quando aquela autoridade soube de onde procedia a fonte que estava trabalhando naquele sentido, ele disse: pastor, pode ir embora, continue pregando. Censura. O profeta disse: eu penso que é uma das coisas mais horríveis ver um homem ou uma mulher que constantemente está censurando. Isso atrai males que jamais as pessoas podem arrazoar, concluírem a causa daquilo, a menos que o Espírito Santo as revele. A censura é o uso indevido da língua. Enquadra no capítulo 3 de São Tiago: língua com peçonha, com veneno, abençoando dos seus partidos e amaldiçoando aqueles que não são dos seus grupos. E que vergonha, pastores que vivem censurando, mulheres que vivem censurando, diáconos que vivem censurando, e até crianças, por causa de tais pastores, de tais pais, vivem censurando, desrespeitando. Na mensagem a respeito, o profeta diz que aquelas crianças que foram devoradas por aquelas ursas desrespeitaram o profeta Eliseu, zombaram dele por ele ser calvo. Ele disse: aqueles filhos, aquelas crianças ouviram seus pais censurando a Eliseu. Isso leva a família a um desrespeito a ofícios e a pessoas. O profeta continua dizendo: eu sempre pensei, Deus, guarda-me disto. Pelo menos isto nós deveríamos ter em comum com ele. Eu sempre pensei, guarda-me disto. Não me deixe ser um homem censura, um censurador, um maledicente, um difamador. Repito, ele disse: eu penso que uma das coisas mais horríveis é ver um homem ou uma mulher que constantemente está censurando. E eu sempre pensei, Deus, guarda-me disto. Pelo menos isto deveríamos ter em comum com ele. Ele continua advertindo: aquilo, a censura, enfraquece a fé o tempo todo. E se você é um crente de fé fraca, enfraquecida, que tipo de crente você é? Perde todo o sentido. Ah, mas eu não fumo, não mato, não roubo, não prostituo, não faço isso, não faço aquilo. Mas é um crente enfraquecido na fé, porque vive censurando.
Quero repetir, eu sempre pensei, Deus, guarda-me disto. Vem, aquilo enfraquece a fé o tempo todo. Por isso você ouvir pessoas que vivem censurando, a fé vem pelo ouvir. Você vai ter uma fé enfraquecida. Isso não quer dizer pregar no Espírito Santo contra o pecado, cortando-o até as suas raízes. Mas o irmão Branham disse, eu nunca citei o nome de uma pessoa para difamá-la, para censurá-la. Ele disse, isso enfraquece a sua fé. Se você faz isto, você vai enfraquecer todo o tempo, ao invés de se fortalecer. Você jamais poderá exclamar, ter algo em comum com São Paulo e dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você terá que dizer ao contrário. Não posso nenhuma das coisas que devo enfrentar como cristão naquela que me enfraquece, a língua, a censura. Eu sei que aquelas pequenas coisas continuarão se acumulando em sua vida. Isto é como vai envelhecendo, e elas simplesmente te enfraquecem. Mas eu penso que uma das coisas mais horríveis é Satanás coroar a vida de algumas pessoas. Acabamos de aprender que o diabo entrou nos amigos de Jó. E o irmão Branham disse, quando você cai em dificuldade, Satanás entra nos seus amigos. Agora ele está dizendo, na mensagem, o tempo da unidade e o sinal. Eu estou no parágrafo 8. Mas eu penso que uma das coisas mais horríveis é Satanás coroar a vida de algumas pessoas. Se referindo a estas pessoas que vivem censurando. A essas pessoas que estão enquadradas em São Tiago, capítulo 3. Ser um velho rabugento, uma velha, que só vive censurando, reclamando, condenando. Espero não chegar a esta situação. Isto nós podemos ter em comum com ele. Esse sim é ser livre. Eu espero poder sustentar isto. Meus fardos já são suficientes. Eu não tenho que buscar mais na vida dos outros. Eu não tenho que participar do pecado alheio. Muita gente pensa que participar do pecado alheio é pecar junto com o terceiro. Mas quantos, estando censurando, se ocupando com a vida dos outros, eles estão participando do pecado alheio. Irmão Branham disse, se você não pode resolver, fique calado. O caso contrário, você fica culpado daquilo que você está falando. O mal que você condena está em você. Todos os males que você condena, através de censuras e maledicências, estão em você.
E eu quero minha vida coroada com a glória de Deus. E não com Satanás. Eu quero minha vida coroada com sua longanimidade, bondade, paz, humildade e cheio com o Espírito Santo. Eu quero ter isto em comum com Ele. Você deve ter isto em comum com João, com Paulo, Pedro, com o próprio Senhor Jesus Cristo. E eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Nós cremos nele, pela palavra. Não foi por um credo, não foi por uma tradição religiosa herdada dos homens, da perversão do Evangelho, mas sim, temos crido nele pela palavra. Por isso, censurar é como que comer coisas que fazem mal para o fígado. Ele disse, a pomba não tem fel, por isso ela não se alimenta de coisas podres, como o urubu, como o corvo, os carniceiros se alimentam. Ela não tem fel para digerir carniça, ela morreria. A pomba é um símbolo do Espírito Santo. Ela não tem fel de amargura. Ela não é própria para digerir pecado dos outros. Ela tem um óleo dentro de si, que se limpa de dentro para fora. Ela realmente tipificou o Espírito Santo no batismo de Jesus. Quando o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, o animal mais manso, estava dentro do Jordão com João Batista e que foi batizado, João viu aquela pomba que veio sobre Jesus. O Espírito Santo, não uma terceira pessoa, não foi uma pessoa, mas sim uma pomba. Então ele ouviu a grande voz: Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer, porque não há amargura, não existe censura, não existe maledicência. Então eu posso viver aí, eu posso compreender suas fraquezas, eu posso perdoar seus pecados, tanto quanto o dos outros também. Ele disse: você está condenando aquela mulher lá dentro daquele bar, e no entanto você acaba de glorificar-me, por saber que meu sangue te limpa 24 horas por dia, e por que você está condenando-a? Então o irmão Brana voltou lá, e aquela mulher foi salva. O bar se tornou em um centro de oração naquele instante. O fermento humano saiu, e a graça do Espírito Santo desceu. Isso acontece agora com você. Fique sabendo, sua fé está enfraquecida, é porque você tem censurado, tem conversado demais. Deus te abençoou. Ele me abençoou, Ele nos abençoou. E agora a nossa fé será mais fortalecida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Quando enfim, se quiseres saber quem eu sou, perguntai ao riacho que murmura, à estrela que cintila, à flor que desabrocha, ao pássaro que canta, ao jovem que espera, ao velho que recorda. Chamo-me amor.